Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Sua Herança. Aqui a gente faz que você não brigue com a sua família por causa de herança. Ou seja, a gente te ajuda a fazer uma organização da sua herança para que os bens não causem brigas aí dentro da sua família. Eu sou o Luiz Menotti e o tema de hoje é possível organizar a herança que você vai receber? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar da herança que você vai receber, não aquela que você vai deixar. Primeiramente, como é possível fazer organização da herança que você não tem, né? Então, como você pode fazer isso? Na verdade, a gente está falando da herança que você literalmente vai receber e como fazer isso, uma atenção aí dos seus pais, para que eles venham a ter essa visão de que falar sobre herança não é um bicho de sete cabeças. Então, eu te pergunto, você já teve aí algum receio, vergonha, medo de falar sobre o patrimônio da sua família, o patrimônio dos seus pais? Qual a destinação que vai ser dada na falta desses pais? Não é algo simples a se fazer, não é algo que corre de forma tranquila, é um tabu realmente falar sobre patrimônio do pai, a destinação dessa herança que você vai um dia receber. É natural, né, sentir medo, sentir de repente vergonha de puxar esse assunto, mesmo porque é um assunto delicado. Mas, Luiz, você está falando do que, afinal? Está falando de organizar. Tocar nesse assunto com os seus pais pode ser importante para que você não brigue com os seus irmãos. Pode ser importante para que não tenha um racha na família quando acontecer uma eventualidade com os pais. Mas como fazer isso, Luiz? Não estou falando nesse momento de fazer nenhum tipo de adiantamento de herança. Não é isso. É sim uma organização. Adiantamento de herança seria propriamente já tirar do patrimônio dos pais, né, e fazer a divisão para os filhos. Não é isso que eu estou falando nesse momento, apesar que pode ser uma das opções. Existem vários tipos de organização na questão de herança, e cada tipo de patrimônio exige uma organização diferente. Como assim, cada tipo de patrimônio? Imóveis, por exemplo, é um tipo de patrimônio. Dinheiro em investimentos é outro tipo de patrimônio. Bens e direitos, papéis, patrimônio como um todo pode ser programado e, a partir dessa programação, facilitar a divisão no caso de uma eventualidade aí com aquele que programou essa herança, né? Então, é possível programar a herança antes de receber? É possível, né? E é muito comum que os filhos ajudem, inclusive os pais, nesse momento de organizar. Porque além de uma organização trazer aquela ideia de ninguém brigar, conta de que o patriarca, a matriarca já deixou tudo organizado, tem esse foco, mas também tem um foco de economia. Muitas vezes acaba pagando menos impostos em alguns casos, né? Então, por que eu devo investir meu tempo em entender isso, meu dinheiro para fazer, de repente, tá no papel essa programação, botar para valer a programação da herança? Eu não consigo mensurar quanto custaria uma desavença na sua família. Na minha eu não consigo, imagino custear isso, botar preço na família dos outros nesse caso. Acho que é muito mais a questão da tranquilidade de saber que não está deixando um problema para ser resolvido, tendo uma satisfação muito grande que vale mais do que dinheiro nesse caso. Então eu acho que você e sua família podem se dedicar a entender um pouquinho sobre a herança para que você não brigue com os seus familiares na sequência. Mas, Luiz, já que tem diferença e tudo, não vale mais a pena deixar isso para ser resolvido quando o patriarca, a matriarca vir a faltar? Isso é o que todo mundo hoje faz, né? Não se preocupa com a questão da divisão dos bens. Quando vir a acontecer, a gente vai resolver isso lá no inventário. É muito comum as pessoas não terem a menor ideia de quanto custa um inventário, quanto custa um advogado, se é necessário ou não contratar advogado. Então, custa bastante dinheiro, literalmente nesse caso, né? Além de tempo e muito estresse, porque é nesse momento que as pessoas não se preparam, que não se organizam, que acaba acontecendo a confusão de família.
Ah, minha família é tudo bem, Luiz, ninguém vai brigar por causa de dinheiro. Ah, mas de repente as coisas mudam, a situação de um não é a situação do outro. Quem vai pagar os custos do inventário, por exemplo, é algo que corriqueiramente dá problema na família. Então, uma programação pode evitar desde as mais pequenas confusões até as maiores. Por exemplo, decidir quem que vai ficar com um bem ou outro, um valor ou outro. Mas por que essa programação de herança, né? Ela consegue gerar esse benefício aí da família não brigar, por exemplo. Porque a gente parte do pressuposto de que o patrimônio, ele só é dos seus herdeiros, né? O patrimônio só vai ser seu, que virá do seu pai, após a morte dele, né? E ele podendo destinar esse patrimônio, ele podendo saber para quem vai, ele podendo fazer com que esse patrimônio seja dividido de forma equitativa entre os seus filhos, ele pode se sentir mais confortável. Então, o benefício aqui acaba sendo tranquilidade para aquele que está organizando, aquele, por exemplo, do seu pai. Isso não tem preço, né? Esse é um benefício que não se custa dinheiro. Quanto vale a tranquilidade? Quanto vale para um pai não ver os seus filhos brigando por causa de dinheiro? Por causa de herança. Quanto vale para um pai isso? Eu acredito que vale muito. O patrimônio, ele é para melhorar a vida das pessoas. Quando isso acontece no meio de uma herança, a aquisição de um patrimônio, de um valor, às vezes é um momento que acaba rachando a família por conta de desentendimentos. Né? Nenhum pai quer isso, então acho que vale a pena. Mas por que não deixar para resolver lá na frente, né? Porque lá na frente não tem opção. Caso venha acontecer a morte do patriarca, da matriarca, a sucessão ocorre de forma como prevê o Código Civil. Os herdeiros legais vão receber de forma igual. E situações familiares podem não ser pontuadas, aí que traz a questão da demora por um inventário, dos custos adicionais por um inventário, custos com advogado. Essas coisas podem ser diminuídas com uma boa programação de herança. Qual seria o melhor momento? O momento melhor é falar já. Quanto antes você tocar nesse assunto com os seus pais, quanto antes você tocar nesse assunto aí com os seus irmãos para resolver um problema que no futuro pode vir a acontecer, é melhor. Qual o melhor momento para se falar sobre a programação? É hoje, né? E é hoje em todo e qualquer caso. É hoje se a sua família está tudo bem, porque você acaba se precavendo de problemas, então você está antevendo qualquer problema e já resolvendo, e isso faz com que você faça de forma tranquila, e fazendo de forma tranquila você vai fazer sem pressa. Com isso você vai, junto com a sua família, né, ter a melhor organização desse patrimônio. Então o melhor momento é agora, se você está bem com a sua família. Ah, Luiz, mas a minha família já está em pé de guerra, o pai nem se foi e o negócio já está pegando fogo. Então, para você não é uma alternativa. Para você é uma necessidade você falar sobre isso e resolver o quanto antes essa questão. Porque se com o papai aí, com a mamãe aí, já está dando briga por causa do patrimônio, imagina o tamanho da confusão que vai acontecer assim que ele se despedir, que ela se despedir. Então, para você que tem a família legal, tá tudo resolvido, vive um mar de rosas com a sua família. É importante você falar para que isso continue. E se você não tem essa realidade, é importante você falar, tem que tomar até uma atitude mais enfática disso, de realmente se interessar, porque me parece que logo você vai ter um baita problema para resolver junto aí com a sua família. Para evitar conflito, você tem que se antecipar. Não é tão difícil tomar precauções nesse caso, né? Mas hoje eu falo aqui sobre as possibilidades. O melhor momento para você tocar nesse assunto é sempre já, é sempre agora, antecipando aí qualquer desavença no futuro. E como você pode começar a organizar isso? A primeira coisa que você começa a organizar é tocar nesse assunto aí com seus pais, com os seus irmãos. A partir daí, havendo interesse, vai gerar uma certa resistência. E como uma organização de herança pode ser dividida em fases, pode ser dividida em tipo de bens, por exemplo, você poderia, nesse momento, escolher
né? Uma programação, por exemplo, os bens imóveis. Vai deixar testado isso? Vai fazer por meio de testamento essa doação para alguém após a morte? Ou já vai deixar um valor guardado para uma eventual custa judicial? Como vai ser feito isso? Quem que vai administrar? Isso é importante. Então, como você organiza? Primeiro é conversando com a família. A partir daí, é definir se vai ser algo em um primeiro momento pequeno para ir fazendo com que esse assunto venha a ser mais corriqueiro na família e com isso aumente o campo de atuação dessa programação. Por exemplo, né? Falando de bens imóveis, eu posso falar também de valores, né? Ou posso falar de bens móveis, carro, caminhão, pode ser, por exemplo, até animais, né? Boi, cavalo, enfim, bens em geral. Pode ser uma programação muito completa ou mais pequena, né? Eu acho que o começar é a parte mais difícil. Começar é o passo que a gente às vezes fica testando, fazer e acaba não fazendo. E o primeiro passo é aquele que vai dar toda a caminhada, né? Então, acho sim importante você começar, mesmo que seja para não ser completa a sua programação, para que ela seja iniciada. Mesmo porque uma programação ela pode ser mudada a qualquer tempo. Então, faz muito sentido que ela comece de alguma forma e depois venha a ser melhorada no futuro. Existe alguma exceção, Luiz, que você traria e fazer uma programação não seria algo legal? Olha, programar a herança sempre é bom. Eu vejo que a única coisa que me chamaria a atenção é que essa programação ela viesse a, por exemplo, fazer uma doação que não devia. Acho a única forma de dar errado é fazer uma doação e depois se arrepender, que seria uma forma também de fazer a programação da herança, né? A divisão dessa herança de forma até mesmo antecipada, no caso de uma doação. Acho que a única forma de dar errado é se o doador vir a se arrepender, né? Então, tirando isso, acho que uma programação sucessória, uma programação de herança, mesmo sendo aquela que não aquela que você vai deixar, e sim aquela que você vai receber, é algo que precisa ser conversado na sua família, né? Então, deixo aqui o meu alerta, né, sobre a importância disso. O assunto de hoje era esse, né? É possível fazer a programação da herança que você não recebeu, uma herança que você ainda vai receber? Sim, né? É possível você fazer e é mais importante do que você imagina tocar nesse assunto com a sua família. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção. Peço que, caso tenha alguma dúvida, queiram deixar algum comentário, né? Eu respondo na sequência. Muito obrigado e até a próxima.